Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versos 23 a 30. No cenário litúrgico de hoje, entre alguns pontos a serem refletidos, existe algo muito latente que deve ser observado, que trata sobre a questão do pecado do orgulho e vanglória, que no fundo são praticamente a mesma coisa. A primeira leitura fala-nos de um pecado clássico, o qual fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Estamos falando aqui do pecado do orgulho e da vanglória, querer ser como Deus. Foi essa a promessa da antiga serpente a Eva, que foi seduzida, cometeu o pecado da desobediência e logo em seguida fez com que o seu marido pecasse igualmente. Como isso aconteceu? A serpente prometeu para Eva que se ela obedecesse à voz dela e comesse o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela seria como Deus. A sedução atraiu Eva e ela quis ser como Deus. Entretanto, bem sabemos, não existe ninguém como Deus. Daí vem o significado do nome Miguel, que, como narra o livro do Apocalipse capítulo 12, travou uma batalha no céu com o dragão e colocou-o em fuga, dizendo a solene frase do significado de seu nome: quem como Deus? Tudo isto para dizer que um dos focos em questão da primeira leitura é o caso do rei de Tiro, que está cometendo o pecado de vanglória ou soberba. Pelo fato de possuir muitos bens e ter vários agrupamentos de soldados, muitas pessoas a seu serviço, o rei pensa que pode ser uma espécie de Deus na terra. Este é um dos 7 pecados capitais abomináveis aos olhos de Deus. Por isso Ezequiel, enviado por Deus, anuncia a queda de tal rei. É o que vamos ver no oráculo proferido entre os versículos 11 a 19 deste mesmo capítulo. Digo que vale a pena ler tais versículos para ver o que acontece com as pessoas que querem se endeusar com as suas próprias arrogâncias e soberba. Aliás, é algo próximo a isso que vemos como orientação no Evangelho de hoje. Jesus instrui os seus discípulos acerca de pessoas que são ricas e fundam sua força nos bens materiais deste mundo, excluindo Deus de suas vidas. Uma das máximas de Jesus é: será difícil um rico entrar no reino dos céus. Qual o significado desta sentença de Jesus? Será que todos os ricos não possuirão a vida eterna? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Vamos refletir rapidamente no tempo que nos resta. De fato, as riquezas deste mundo são muito atraentes e sedutoras. Mas as riquezas conquistadas honestamente, sobretudo com o trabalho justo, não deve ser visto desta forma. O que Jesus instrui aos seus discípulos é o cuidado que eles devem ter a respeito do fascínio de querer obter cada vez mais riquezas neste mundo e esquecer-se de Deus. E isto incorre em um esquecimento nas coisas que são do céu e torna o coração do ser humano avaro, mesquinho, deixando o coração duro, excluindo a virtude da caridade e se esquecendo de Deus automaticamente. A fim de evitar tais pecados, Jesus avisa todos os seus para tomarem cuidado com os bens deste mundo. Veja o que aconteceu com o rei de Tiro na primeira leitura. Foi totalmente humilhado e destronado por Deus. Lembremos o que Jesus alerta igualmente quando contou a parábola daquele homem que quis juntar todos os seus bens no seu celeiro somente para si, sem pensar na partilha com pessoas que mais precisavam. A história conta que ele morreu na mesma noite e não usufruiu de nenhum de seus bens materiais. Neste raciocínio, vemos que o pecado está na soberba e vanglória, em pensar que somente com as riquezas deste mundo o ser humano obterá tudo o que desejar. Equívoco tal pensamento, pois a vida pertence a Deus. Neste caso, o primeiríssimo vínculo de cada fiel deve ser com a missa.
Depois, a partir dela, unir-se à sua oração diária e aos sacramentais dispensados pela Igreja como bens espirituais que levam o fiel até a vida eterna. Agindo assim, Deus estará sempre ao centro da vida de cada pessoa e a caridade não faltará, tornando-a uma pessoa humilde e reconhecedora da onipotência de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.